Graça e paz, nós estamos agora adentrando dentro do seu lar, através da palavra de Deus. Nós estamos entrando aqui na casa da família Tonete, a família Oliveira, família Souza. Nós estamos com muitas saudades, mas nós não podemos no momento estarmos juntos, podermos nos abraçar, mas nós podemos estar presentes em espírito. E nós vamos orar. Aleluia. Feche os seus olhos onde você está. Querido Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui, ó Deus, na tua casa e sermos a tua casa, a tua igreja. Nós te convidamos, ó Deus, a falar aos nossos corações. Agora, ó Pai, que cada família, cada pessoa que está reunida, ó Deus, para ouvir a tua doce palavra, que o teu Santo Espírito tenha liberdade para falar em cada coração. Tira, Senhor, toda distração, tira, Senhor, todo, ó Pai, impedimento, para que a tua palavra de fato possa alcançar o objetivo. Nós queremos te adorar por tudo que tu és. Tu és grandioso, tu és poderoso, e nós queremos, ó Pai, magnificar o teu santo nome. Nós queremos te exaltar, ó Pai querido, que cada lar seja cheio da tua glória, da tua presença, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu olho para a cruz eu vou, teu sofrer participar, tua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz
Boa noite, igreja. A graça e a paz de Jesus Cristo. Mais uma vez estamos juntos, unidos, ligados pelo mesmo Espírito e tendo a oportunidade de nos comunicarmos através desse instrumento e eu poder levar a palavra do Senhor ao seu lar, aí onde você está, e nos unirmos em oração, nos unirmos, nos alimentando na palavra de Deus. Nós temos hoje um culto especial, um culto de Páscoa, e é sempre um momento de meditação, de reflexão na morte do Cordeiro Santo de Deus e em tudo que isso representa para nós como igreja do Senhor Jesus. É sobre isso que iremos refletir nesta noite, que iremos meditar. O significado, o alcance, a importância do sacrifício do Cordeiro na cruz do Calvário para toda a humanidade. Venha comigo nesta meditação. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 19, Evangelho de João, capítulo 19, a partir do versículo 30. Onde você estiver, pegue aí a escritura na sua mão, João, capítulo 19, versículo 30, convide sua família a estar contigo aí na sala, medite e faça essa leitura juntamente com todos da sua casa. João, capítulo 19, versículo 30, diz assim a palavra: E quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro e ao outro, que com ele fora crucificado. Mas, vindo a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro. E sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. Porque isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E outra vez diz a Escritura: verão aquele que transpassaram. Amém? Nós te louvamos, ó eterno Deus, por esta palavra e por tudo que ela vai produzir em nossos corações e em nosso espírito. Pois essa é a tua vontade, Senhor, que cresçamos na graça e no conhecimento da tua palavra, da tua vontade e dos princípios do teu reino. Por isso nós te pedimos, fala conosco nesta hora, através do teu Espírito e da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amados, como eu falei ao princípio, é Páscoa, e ela significa a morte do Cordeiro, o seu sangue derramado. E é exatamente esse o momento que está acontecendo aqui, não mais algo simbólico, mas real. O Cordeiro Santo de Deus, após sofrer, após padecer, no açoite do azorrague, carregando a pesada cruz em toda a via dolorosa, tendo sua carne rompida pelos cravos, agora ele está nos seus instantes finais. E ele diz então: está consumado. Já parou para meditar nesta palavra? Está consumado, está feito, Pai, está realizado. Para isso eu vim e eu fui até o fim, está consumado. E aquele é o momento em que o Cordeiro Santo de Deus está prestes a morrer por toda a humanidade. O seu sangue será vertido, o soldado chega com a lança,
assim que ele acaba de expirar, e rompe a lateral do seu corpo, perfura a lateral do seu corpo, e o sangue escorre juntamente com água. Aí se cumpre a palavra, o sacrifício do Cordeiro, seu sangue derramado, e ele diz: está consumado. E é importante entendermos o que significa isso. Não é apenas o pagamento da nossa dívida que tínhamos com Deus, mas vai além. A morte do Cordeiro, o derramar do seu sangue, tem outras implicações. O judeu, ele tinha um conhecimento acerca disso, uma certa intimidade com esta palavra: morrer o cordeiro, derramar o seu sangue por terra, porque ele sempre fazia isso através dos holocaustos, e como era importante para ele, era a sua remissão do seu pecado. Mas isso remontava também àquilo que estava acontecendo nesse dia da crucificação, Páscoa. Não podia ser em data diferente, era a Páscoa judaica, o momento da morte de Jesus. E o significado mesmo. Os judeus sabiam muito bem o que representava a Páscoa, era exatamente isso que eles estavam fazendo ali, lembrando do que havia ocorrido tanto tempo atrás. Deus havia dito isso: todos os anos façam um memorial da Páscoa, para que se lembrem da morte do Cordeiro e do livramento operado quando ainda eram escravos. E é sobre isso que eu quero falar. Quando Jesus está consumando aqui aquilo que foi transitório, aquilo que foi simbólico para os hebreus e posteriormente os judeus, como o significado da morte do Cordeiro e do sangue derramado, agora Jesus estava consumando, tornando não apenas algo simbólico, não apenas algo transitório. Jesus agora estava tornando algo real, permanente e extensivo a toda a humanidade. Por isso precisamos entender o real significado disso. Nós começamos então justamente pela instituição da Páscoa. Os hebreus ainda cativos lá no Egito, 9 pragas já haviam se passado, e Deus havia já orientado Moisés que na 10ª então Faraó se renderia, libertaria o povo. Ele deu instruções para Moisés acerca do que iria acontecer, a morte de todo primogênito dos egípcios. E ali houve algo importante naquele dia, exatamente a instituição da Páscoa judaica. Cada família dos hebreus deveria sacrificar um cordeiro, deveria pegar o sangue e passar nos umbrais das portas. Ninguém poderia esquecer isso, porque este seria um sinal de livramento. E Moisés então disse para o povo, capítulo 12 de Êxodo, no versículo 23 diz assim: o Senhor Deus passará pelo Egito, ferirá os egípcios, mas na casa que ele passar, e houver o sangue na verga das portas, em ambos os umbrais, ele passará pela porta, e não permitirá que o destruidor entre naquela casa que tiver o sinal do sangue, a marca do sangue, o sangue do Cordeiro. Esta é a Páscoa
judaica instituída naquele tempo, porque passou o anjo da morte, entrou na casa dos egípcios, mas não entrou em nenhuma casa que havia a marca do sangue, a casa dos hebreus. Nenhuma morte aconteceu naquele lugar. E aí nós temos o primeiro significado da morte do cordeiro e do derramamento do seu sangue: livramento. O sangue do cordeiro nessa situação serviu como um instrumento de livramento, porque onde ele foi passado, o destruidor não entrou, a morte não entrou, houve livramento. E esse é o primeiro significado. E é isso que Jesus agora está consolidando, consumando. Porque este foi um fato isolado, acontecido ali, uma orientação de Deus para aquela situação. Mas Jesus está estendendo isso para nós, não como algo simbólico. Ele está dizendo: onde está a minha marca do meu sangue, aí há livramento. Hoje, nesses dias, da tua casa, se a marca do sangue está aí, o mal não pode entrar, o destruidor não pode entrar, da mesma forma que ocorreu lá no Egito. Muito mais poderoso é o sangue do Cordeiro de Deus do que aquele sangue simbólico passado lá. Porque o sangue daquele cordeiro morto era apenas um sinal apontando para aquilo que é perfeito, aquilo que Jesus fez, derramando o seu sangue na cruz do Calvário. Então, o primeiro significado aí, o sangue do cordeiro derramado é instrumento de livramento. Segundo, a marca deste sangue é um instrumento de adoção. E você vai entender quando meditamos na história de Raabe, a prostituta lá de Jericó. Como os amados sabem, Josué enviou 2 espias para passear por aquela cidade, encobertamente, e ali ver as defesas, ver a força bélica da cidade, ver alguma maneira de entrar na cidade. Mas o trabalho dos espias foi descoberto. Começaram a procurá-los em Jericó. Como saída, correram para a casa desta prostituta chamada Raabe. Pediram auxílio, pediram que ela lhes escondesse. Ela então, após desviar os soldados daquele lugar, dizendo que eles já tinham ido embora, lhes faz prometer que nenhum mal aconteceria à sua casa, aos seus pais. E eles, agradecidos pelo que ela fez, juraram que de fato nenhum mal aconteceria à casa de Raabe. Mas aí vem algo interessante. Eles disseram: olha, para que isso aconteça, pegue um lenço de escarlate. A cor escarlate é uma cor de vermelho intenso, muito forte. Pegue um lenço de escarlate, coloque na janela, de forma que seja facilmente visto. Quando estivermos atacando a cidade, todos do exército de Israel, ao olharem para este lenço, saberão que não poderão entrar nessa casa, saberão que esta casa está protegida. Pegue seus pais, pegue todos que você ama, coloque dentro da tua casa, feche, e coloque o quê? A marca do sangue, o lenço de escarlate, a marca do sangue do cordeiro. Coloque aí, ninguém vai entrar, ninguém vai ferir os da sua casa. Jericó caiu, todos foram mortos, menos Raabe e toda a sua casa. Mas aí nós temos o que veio depois.
A promessa dos espias era de não tocá-los, era de dar livramento. Mas foi além. Porque Raabe com a sua casa seguiram o povo de Israel. Passaram a fazer parte de Israel. Poderiam ter sido deixados ali, em meio aos escombros de Jericó. Deixados à própria sorte, porque não faziam parte do povo hebreu. Não se esqueçam, ela era prostituta. E o peso que isso tinha para o povo hebreu. Veja bem, aquele lenço e o seu simbolismo, o seu significado, que era o simbolismo do sangue naquela casa, foi tão forte que foi um instrumento de adoção. Nós vemos logo depois, Deus não ajudando Israel, e diz para Josué: Josué, eu não fui na batalha contra Ai, a cidade de Ai, porque tem pecado no meio do arraial. Mas aí vem algo interessante, irmãos. O pecado que estava no arraial não era Raabe a prostituta, não era a sua família. Deus havia dito para Josué para não pegar nada de Jericó, porque tudo daquela cidade era abominável. Tudo era anátema, pecado. Mas tinha uma família inteira no arraial. E a cabeça daquela família era prostituta. Mas Deus diz: olha, tem pecado no arraial. Mas o pecado é porque Acã pegou o que não devia de Jericó. Alguns utensílios de ouro e de prata, uma capa babilônica, está escondido. Olha só, irmãos. Aos olhos de Deus, agora, Raabe e sua família não representam mais o pecado. E sabe por quê? Porque ela passou pelo processo de adoção. Ela creu, porque ela diz: olha, eu tenho visto, tenho ouvido, que grande é o Deus de vocês. Tudo o que Ele tem feito do lado de lá do Jordão. E ela toma uma decisão em cima do que ela tinha ouvido. Ela creu. A marca do sangue veio para sua casa. E o processo de adoção se deu. Raabe e toda a sua família agora fazem parte do povo de Deus. Instrumento de adoção foi a marca do sangue na sua casa. Nós vemos lá na frente, na genealogia de Jesus, está lá o nome de Raabe. Ela permanece como povo de Deus, porque creu. E porque foi usado um instrumento, a marca do sangue estava na sua casa. O lenço de escarlata estava lá, balançado pelo vento, visível, perceptível para todo o exército de Israel, que não tocou naquela casa. É este o sinal que está na tua casa. É este o sinal que o inimigo percebe de longe, a marca do sangue do Cordeiro. Se o sangue do Cordeiro for evidenciado na sua casa, meu querido, perceptível desta forma, nenhum mal entra, nada toca na tua casa. Precisamos, ao invés de nutrir o medo, a desconfiança, a insegurança, nesses dias difíceis, precisamos olhar para a palavra, precisamos olhar para exemplo de homens e mulheres que tiveram salvo-conduto, que tiveram a proteção de Deus, porque suas casas tinham a marca do sangue do Cordeiro. Terceiro, o sangue do Cordeiro como instrumento, olha bem, de acesso ao lugar santo. A palavra do Senhor nos ensina, amados, que o sacerdote, toda vez que ele tinha que ir no lugar santo, para fazer
a oração de intercessão por aqueles que estavam lá fora pedindo perdão e estavam oferecendo seus holocaustos. Aquele que por turno era escolhido, antes de entrar no lugar santo, para proceder à adoração e intercessão, ele tinha que sacrificar um cordeiro, pegar um pouco do sangue e levar consigo. Chegava diante do altar de adoração e colocava a marca do sangue nas 4 pontas do altar. Era a primeira coisa que ele tinha que fazer, senão ele não era digno de estar ali. O sangue do cordeiro sacrificado lá fora era o passaporte para que o sacerdote estivesse no santo lugar. Com o sumo sacerdote não era diferente. Apesar da relevância e da importância do sumo sacerdote, uma vez ao ano, no dia de Yom Kippur, perdão geral da nação, o sumo sacerdote tinha que ir lá no Santo dos Santos ou Santíssimo Lugar. Mas tinha que fazer a mesma coisa, pegar um cordeiro, sacrificar o cordeiro, pegar do seu sangue e entrar trazendo este sangue, e lá no Santíssimo Lugar, diante da arca, haviam 4 pontas no propiciatório, que é a tampa da arca. Ele tinha que passar esse sangue nas 4 pontas. Era a única forma dele poder permanecer naquele lugar e dele não ser consumido naquele lugar. O sangue do cordeiro era salvo-conduto para entrar e sair no Santíssimo. Você está entendendo agora o que Jesus está dizendo? Está consumado. Aquilo que era transitório, repetitivo, toda vez que o sacerdote ia entrar, tinha que fazer isto. Agora não mais. Está consumado. O sangue do verdadeiro cordeiro foi derramado. E ele é acesso, livre acesso ao lugar santo. Qual é o lugar santo? A sala do trono. Temos acesso hoje, pelo sangue do cordeiro, para entrar na presença do Rei da Glória. O autor de Hebreus, capítulo 10, versículo 19, fala sobre isso. Entremos com ousadia no santuário, pelo sangue do cordeiro. O que nos permite entrar com ousadia no santuário? O sangue do cordeiro que foi derramado. Não estamos falando do sacerdote lá do Antigo Testamento, não, porque é o autor de Hebreus quem está dizendo isso. Ele está falando para a igreja. Ele está falando num tempo em que a igreja entendeu qual é o seu papel, que o véu já se rasgou de alto a baixo, que Jesus conquistou para nós o livre acesso ao Pai. Entremos com ousadia lá no santuário, na presença do Rei, para falar com Ele, para fazer nossas petições e a nossa adoração ao único que é digno. O sangue derramado do Cordeiro foi instrumento de livramento para os hebreus do Egito, de adoção para Raabe e sua casa, agora de livre acesso ao lugar santo. E Jesus está dizendo: está consumado. Tudo isso era transitório, agora é real. Tudo isso era simbólico, agora é permanente. Mas ainda tem mais. O sangue do Cordeiro como instrumento de purificação. O profeta Isaías, o profeta messiânico, que viu tanta coisa acerca da obra de Cristo, ele viu a importância do sangue do Cordeiro derramado. E no capítulo 1 do livro de Isaías, no versículo 18, ele diz algo interessante. Ainda que os seus pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve.
ainda que sejam vermelho como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Veja que ele vai a extremo. Não é qualquer pecado. Ele está falando, eu disse no início que o escarlate é aquele vermelho intenso, muito forte. Carmesim, a mesma coisa. Ele pega dois exemplos de vermelho tinto, muito forte, para dizer, ainda que o seu pecado seja dessa forma, vai ficar branco como a neve ou como a lã. Quem é capaz de fazer isso? O sangue do Cordeiro. É algo que é difícil para nós entendermos. Isaías não estava falando para aquele tempo, ele estava olhando para frente, após o sacrifício do Cordeiro Santo de Deus. Isso ia se tornar real. É quando olhamos para o pecador, aos nossos olhos irrecuperável, o pedófilo, o serial killer, o estuprador, um assassino. Muitas vezes não queremos nem orar pelo indivíduo. É difícil acreditar que vai de fato mudar. Mas poderoso é o sangue do Cordeiro para fazer essa mudança. Poderoso é o sangue do Cordeiro para purificá-lo. Isso Isaías está dizendo. Ainda que o pecado deles seja como a escarlate ou o carmesim, se ele crer, se ele se arrepender, se aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, o sangue precioso do Cordeiro o purificará. Somos meio que como Jonas, enviado para pregar em Nínive, uma cidade cujo povo era sanguinário, impiedoso. Por isso Jonas não queria pregar arrependimento naquele lugar, queria pregar sentença, queria ver o Senhor tratando duramente com aquele povo. Mas ele pregou e houve arrependimento. E esse era mais um sinal da obra de Jesus. Não importa o que o tal tenha feito, o sangue precioso do Cordeiro invalida seus pecados, apaga suas transgressões, e ele se torna branco como a neve. Então, o sangue derramado do Cordeiro é um instrumento de purificação. Está consumado. Tudo isso, lá no Antigo Testamento, foi transitório, foi simbólico. Paulo diz que apontava para Jesus. Sombras do passado, que apontava para aquilo que é perfeito, Jesus. E ele fez algo perfeito. O Cordeiro Santo de Deus, sem pecado, sem mácula, se entregou por nós. O sangue desse Cordeiro foi derramado. E por isso há livramento na tua casa, sobre a tua família. Por isso o processo de adoção se efetua em cada um de nós. Deixamos de ser meras criaturas de Deus para nos tornarmos filhos de Deus. Assim como Raabe e sua família foram aceitos em meio ao povo de Deus, cada um de nós, ao aceitar o Senhor Jesus, nos tornamos família de Deus. Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 5, ele fala sobre isso. Deus nos predestinou para filhos de adoção, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Você já meditou nesse versículo? Antes que você nascesse, o propósito de Deus já era que você se tornasse o seu filho. E ele então providenciou o meio. Qual é? O sangue do Cordeiro derramado. É o passaporte
para que deixemos de ser meras criaturas desse mundo e nos tornemos filhos de Deus. E ele diz, para si mesmo, ou seja, ele nos torna seus filhos, por intermédio de Jesus, para si mesmo, para compor a sua família. E isso é segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, não é seu mérito, é porque ele é bom. Deus é bom e te ama, e por isso te convidou para fazer parte da sua família. O sangue de Jesus, instrumento de livramento, instrumento de adoção, instrumento de acesso ao lugar santo. Agora temos acesso à presença do Pai. Instrumento de purificação. Somente por sermos purificados, por termos agora vestes brancas, alvas, podemos comparecer à presença do Pai. E fechamos, irmãos, exatamente em Apocalipse, quando fecham-se todas as coisas. Capítulo 12 de Apocalipse, versículo 11, diz assim: e eles o venceram, ou seja, o inimigo, pelo sangue do Cordeiro e pela sua palavra. A vitória da igreja só se dará pelo sangue do Cordeiro e pela sua palavra. Então o sangue do Cordeiro é um instrumento de vitória para você, para tua casa, para mim. Só venceremos pelo sangue do Cordeiro e pela sua palavra. E diz o restante do versículo: e não amaram as suas vidas até a morte. Ou seja, caminhamos não amando a nossa vida, não amando o tempo presente. Vamos até o fim, até a nossa morte, firmes para vencermos pelo sangue do Cordeiro. A marca do sangue está aí na tua casa. Na casa de Raabe foi um ato simbólico, o lenço de escarlata sendo agitado pelo vento. Mas na tua casa e na minha tem que ser real. O sangue do Cordeiro tem que estar lá. A marca do sangue tem que estar lá, na tua casa e na minha casa. Porque onde ela está, há livramento, há adoção, há acesso ao Pai, a purificação do lugar e a vitória, em nome de Jesus. Oremos nesta hora, para que isso seja real, na tua casa, na tua família e na tua vida. Pai querido, em nome de Jesus, entendemos a eficácia do sangue, a importância do sangue derramado, algo que foi repetido, Pai, exaustivamente, ao longo dos anos. Quantas vezes e quantos cordeiros foram sacrificados, o sangue derramado, para liberar um perdão transitório, para pagar uma dívida de um pecado transitório, porque logo depois o homem tinha que voltar ali e repetir tudo de novo. Mas ao longo da história, o Senhor fez questão de marcar a eficácia do sangue do Cordeiro, para livrar, para libertar, como libertou o povo do Egito, para promover a adoção, a inserção de um povo, de uma família ao povo de Deus, para promover acesso ao lugar santo e ao Santíssimo, para purificar. Todas essas coisas que aconteceram e foram célebres da tua palavra, foram sinais, algo transitório, preparando para aquilo que foi perfeito. Foi na cruz do Calvário que o verdadeiro Cordeiro de Deus, puro, santo, imaculado, sem pecado, sem mácula e nem mancha, se entregou por todos nós. Ali
na morte do Cordeiro, o seu sangue verteu. E neste sangue foi feita uma nova aliança. Neste sangue, há livramento, a salvação, a adoção, nos torna filhos, há acesso à tua presença, a purificação, mas sobretudo, a vitória para o povo de Deus. E eu profetizo esta vitória, meu irmão, sobre toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer luta, mas sobretudo, a vitória final, que você vá até o final, que possa dizer como Paulo: acabei a carreira e guardei a fé, eu venci. Que possamos dizer: nós vencemos pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, disponível para ti, para tua família, para mim. Que Ele seja a nossa vitória neste tempo, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa. Amém. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte entregarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Você que está em casa, cante isso. Porque Ele vive, temor não há, não teme, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia, glória a Deus.